Conferência Nacional de Comunicação, ela tem como tema principal, como título, né? Comunicação, meios para a construção de direitos de cidadania na era digital. O nome é bonito, mas ele é resultado de uma forte pressão do setor privado, empresarial, para não discutir determinados temas que eles consideravam que estavam fora da pauta, fora da agenda, como concessão, como questões que eles consideram, olha, aqui a gente não vai mexer, a estrutura de comunicação já é assim, e a gente precisa passar a discutir outros temas, como convergência, por exemplo. O futuro, né? Temos que olhar para frente, temos que ter a era digital como pauta, nós precisamos pensar como vão ser esses modelos de negócios, até porque a estrutura de radiodifusão no Brasil, ela estaria, digamos, ameaçada por outros modelos de negócios, com a entrada das teles na produção de conteúdo, com a entrada de outros atores que não os tradicionais radiodifusores brasileiros no fazer da comunicação no Brasil. Isso, a convergência, ela coloca esses empresários tradicionais brasileiros num lugar que ela fala assim, bom, agora eu não sei muito bem para onde, se eu estou com o meu lugar garantido ainda e como é que vai se dar. A gente precisa regular essa tal de internet. E precisamos regular a tal fazer esse negócio da convergência para ver, porque senão eu não sei mais se eu tenho direito, se agora Vivo vai passar a ter o mesmo direito de transmissão que eu, Bandeirantes, sei lá, para dar um exemplo qualquer, tenho. Embora esse debate ele tenha um cunho muito conservador, então, assim, a decisão por esse tema central da convergência, a gente não pode se furtar de fazê-lo, só que fazê-lo com outro olhar. E aí fazê-lo para garantir que os nossos direitos, para garantir que a diversidade, para garantir que a participação social, que a participação popular sejam elementos chaves dessa convergência digital, dessa tal de convergência digital, sejam elementos chaves da nova regulação, sejam elementos chaves do novo cenário de comunicação, em detrimento de tratar esses temas como um tema simplesmente técnico ou de modelos de negócios, em que precisamos garantir e determinar bem, demarcar bem em que espaço cada um de nós vai atuar. Então, o que é a tal da convergência? Hoje, o celular talvez o terminal móvel, a gente chama, é o aparelho, o device, ou sei lá, é a tal da máquina que mais sintetiza a ideia do que é a convergência digital, mas não é a única maneira de explicá-la. A convergência digital, ela se dá, por um lado, ela é a junção de várias plataformas de mídia, como a gente tem rádio, TV, internet, telefonia, voz, imagem, todas elas que antes a gente tinha o rádio, que era som, depois passa para a televisão, que era som e imagem, depois passa para a internet, que tem uma outra configuração, e a gente começa a ter tudo isso junto e bastante, e tudo isso na era digital tudo que a gente passava por voz, passava por ondas, sejam eletromagnéticas, sejam ondas do ar, a minha voz projetada aqui nesse microfone, minha voz projetada sem microfone, todas essas maneiras que a gente tinha de se comunicar, elas passam a ganhar um empacotamento, elas passam a entrar numa caixinha que é chamada bit. É o tal do pacote de dados. Então, quando a gente compra um pacote de dados, eu comprei um celular novo, senhora, gostaria de um pacote de dados? Ah, sim, eu gostaria de um pacote de dados. Que tal de pacote de dados é esse? É um conjunto de caixinhas que eu ganho, que eu vou pagar para ter o direito de transmitir informação dentro dela. Então, essas caixinhas são os bits da era digital, e dentro dessas caixinhas você pode empacotar vários tipos de conteúdo. Então, se é voz, se é imagem, se é som, se é cor, se é ausência de cor, todas essas variáveis do nosso universo da comunicação, elas podem se encaixar nas caixinhas. Ficou até meio esquisito, mas é isso aí. Tem uma questão que é muito importante que a gente precisa entender sobre qualquer desses debates que são colocados tecnicamente, que não me importa
não me importam os detalhes da técnica até determinado ponto, se eu sei que isso é fundamental para a nossa prática, para a nossa atividade, para o nosso fazer e para a nossa produção de conteúdo. Então, Henry Jenkins, ele fala assim, a convergência digital, ela ele escreveu um livro chamado Cultura da Convergência, e ele fala, olha, embora ela seja, de fato, tecnologicamente, existem convergências tecnológicas que ocorrem aqui, a principal convergência que acontece não é a tecnológica, mas é de conteúdo, é de pensamento, é de forma de participação, é de envolvimento no processo participatório e de pensar. E aí a gente tem essa capacidade de pensar o mundo sem ser por caixas, que sejam textos, imagens, sons, e a gente pode tratar tudo de uma maneira só. E é esse sentimento, é essa capacidade de entender as coisas de maneira holística ou completa ou mais diversa, que vai fazer com que a nossa leitura do mundo nesse ambiente de convergência seja talvez mais potente do que uma leitura compartimentada, fragmentada e dividida. E aí a gente precisa trabalhar o combate ao discurso técnico, não que não seja importante a gente se apropriar também das palavrinhas técnicas e se apropriar do conhecimento, mas mais importante do que isso é a gente se apropriar do fazer convergente nesse ambiente da cultura digital. Então, ele fala que no ambiente, no mundo da convergência de mídia, toda história importante pode ser dita. E aí ele fala que por diferentes sistemas de mídia e economias de mídia competidoras, seja dentro das fronteiras nacionais ou não, depende muito da participação do consumidor, da consumidora. Ele fala, só que o mais importante, o termo, né, cultura participativa, precisa contrastar com a antiga ideia de audiência, de espectador, de ser passivo diante do conteúdo de comunicação que a gente costumava trabalhar, e a gente costumava olhar para ele e falar assim, não nos reconhecemos aqui. E aí é que eu quero trabalhar um pouquinho a ideia de que, ainda que a representação da mulher na mídia ainda seja uma pauta fundamental e muito central para o nosso entender da diversidade e da imagem que está sendo colocada, a gente precisa avançar e passar a tratar da questão da participação da mulher na mídia. Quer dizer, se nós não somos mais meramente espectadoras, nós não estamos sendo apenas representadas. Nós estamos representando. Nós estamos atuando nesse ambiente. Nós estamos produzindo conteúdo. Nós estamos nos representando. Então a ideia de que existe alguém que precisa dar conta de representar a diversidade de gênero, de raça, de cor, de etnia, etc, etc, tudo isso não deixa de existir, mas agora a gente tem um outro ambiente em que nós também somos responsáveis por dar conta da nossa diversidade, dos nossos conflitos, da nossa variedade. Muito bom. E aí a gente para de... a postura do espectador deixa de ser também, no movimento, na luta, a gente também não é espectadora dessa mídia, a gente vai fazer mídia e vai pro ativismo na mídia.